Pode liberar. Se o áudio estiver ok, tudo estiver ok, pode liberar. Tudo bem por aí? Bom. No ar? Boa noite, meninos e meninas, tudo bem? Penal. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Principalmente para quem está assistindo online, tá? Eu sempre deixo o Instagram, pessoal, por conta de dúvidas, tá? Para quem está online e quiser mandar as dúvidas, eu não respondo as dúvidas durante a aula, mas depois da aula eu respondo as dúvidas, para eventualmente quem faltar e precisar. E se vocês estiverem estudando sozinhos em casa, estiverem fazendo questões, tiverem alguma dúvida em relação à matéria, você pode tirar um print e me mandar a qualquer hora do dia ou da noite, tá? Eu respondo assim que eu ver. De repente, eu estou lá sem sono, 3 horas da manhã. Se eu ver mensagem, eu respondo. Tá? Se eu estiver dormindo, já você vê no outro dia e vice-versa. Se eu já estiver dormindo, respondo no outro dia. Daqui, quem já estava estudando para a prova da Cefaz? Antes. Fez cursinho já alguma vez? Esse é a primeira leva. Tem alguma noção aí, vocês têm alguma noção dessa matéria de direito penal? São formados aí em direito? Sim? Maioria não? Ah, tá. Eu estou perguntando porque quando a sala pondera e diz, olha, a maioria é formado em direito, quer dizer, a maioria, então, pelo menos na faculdade, presume-se que já tenha passado por esse conteúdo, tá? Mesmo que superficial ou não. Para quem não é da matéria do direito, eu vou precisar ir um pouco mais devagar, porque eu preciso que vocês entendam bem os nomes e os crimes, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com PowerPoint. Eu sou avessa, eu sou totalmente contra esse PowerPoint. Mas nessa matéria, nesses crimes que caem no concurso de vocês, não tem como a gente sair desse PowerPoint, porque você precisa ler exatamente como está no artigo, tá? Geralmente, a sua banca faz o seguinte, principalmente aí, para quem vai fazer o concurso da Cefaz mesmo, para órgão fazendário. Copia o texto da lei e joga lá para você, trocando alguma palavrinha, fazendo alguma pegadinha em relação a uma palavrinha, a um nominho só, tá? Continua o mesmo crime normal, só muda uma palavrinha. E aí eu mandei para vocês como apoio, não sei se receberam, acredito que sim, questões. Receberam? Para quem não conseguiu imprimir, eu trouxe aqui para a gente responder no final, tá? Eu espero que dê tempo. Então, vamos lá. Características gerais, então, vamos dar início. Crimes contra a administração pública. Pessoal, quando eu falo administração pública, eu estou falando na administração pública como um todo, tá? Leia-se crimes. Então, contra toda a administração pública. Semana passada vocês tiveram aula de administrativo com a Cleide, né? Topíssimo, eu adoro a Cleidinha, vocês também? Ah, eu adoro, ela é ótima. E aí ela deu o conceito de administração pública, não deu? E o que é administração pública? Aham, eu odeio conceituar. Eu posso saber uma coisa, se a pessoa fala, conceitua para mim, eu falo, oi? Conceituar, complicado. Conceito é difícil, né? Mas aquela administração pública que a Cleide falou para vocês, ela é perfeita como conceito no direito administrativo, tá? Aqui, para nós, é toda administração pública maior do que a Cleide ensinou para vocês. Muito mais. O nosso conceito aqui para fins penais é muito mais amplo do que o conceito administrativo em si. Tá ok? Tudo aqui que se referir... então me perdoa, é porque eu vi a Cleide subindo, eu achei que aqui era a turma... Mudou, já começou outra agora. Ah, entendi. Ah, entendi. Ele é da turma nova. Entendi. É porque semana passada eu estava embaixo e vi a Cleide subindo, eu não sabia da mudança. É a primeira vez que eu subo. Então você está na nova turma, tá certo. Eu que estou errada. Para quem já estava estudando, tem gente que já está há muito tempo estudando. Tem gente que já veio desde o ano passado aí, né, estudando. Bom demais. Verdade, eu vi você aqui ontem fazendo matrícula. Verdade, lembrei agora. Minha memória visual não está falhando assim. Então, beleza.
Então, esse conceito, aí já que você não viu o conceito da Cleide, a Cleide falou o seguinte, que a administração pública engloba o Estado, o município, o Distrito Federal, engloba toda a administração, todo o serviço público, todo o funcionário público. Em tese, mais ou menos isso que ela passou, né? A administração pública direta, indireta, falou das autarquias, das fundações, das empresas públicas, da sociedade de economia mista. Não sei se ela falou com vocês sobre o terceiro setor, falou? Das paraestatais? Falou? Ela falou para vocês que isso é administração pública? Paralelo ao Estado, né? Não necessariamente administração pública, mas presta o serviço público paralelo para fins penais e administração pública também. Percebam a diferença. No direito penal, eu tenho as diretas e as indiretas. Ponto, e eu tenho as paraestatais, que são paralelas, que não necessariamente fazem parte da administração pública. Para fins penais, sim, as paraestatais também são administração pública para fins penais, porque o nosso conceito ele é amplo. Tudo o que te lembrar, a administração pública é considerado para fins penais, tá? Tudo mesmo. É o conceito de funcionário público no seu sentido mais amplo. E aí, quando eu falo em crimes contra a administração pública, eu quero que vocês levem o seguinte: todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada, tá? Todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada. Processo penal cai para vocês ou não? No cursinho contempla processo penal ou não? Não? Beleza. Se não contempla, provavelmente não vai cair para vocês, tá? Em que pese não ter edital, quando o pedagógico lança o cursinho, faz um estudo aí, Brasil afora, do que vem sendo cobrado, né, das últimas cobranças que aconteceram, que as bancas costumam fazer. Então, se não tem processo penal, não cai. Só que eu preciso que vocês saibam que todos os crimes cometidos contra a administração pública tutelam o patrimônio público. Por isso, são de ação penal pública incondicionada, tá? Tutelam o patrimônio público. E, quando eu falo que são de ação penal pública incondicionada, quer dizer que não necessita de nenhum requisito, de nenhuma condição, tá? Aqui o Ministério Público, ou qualquer, ou delegado de polícia, né, para investigar, mas levem, em tese, Ministério Público, vai agir ex officio. Ex officio quer dizer de ofício. Sem ninguém provocar, sem ninguém falar nada. Tomou conhecimento que aconteceu um crime contra a administração pública, não precisa de requisito nenhum. Não precisa do famoso PO, beleza? Não precisa da famosa representação. Não preciso de nada disso. Basta o Ministério Público tomar ciência que houve um crime contra a administração pública e a ação penal ela já vai acontecer. Por isso, como característica, todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada à representação. Beleza? Isso é matéria, assim, que se cair uma questão dessa, ela é dada para vocês. Muito fácil mesmo. Com a reforma que nós tivemos do pacote anticrime, nós tivemos uma alteração muito grande no Código de Processo Penal, que provavelmente não cai para vocês. Porém, quando a gente fala em crimes contra a administração pública, nós não podemos deixar de mencionar que, após a reforma, todos os crimes contra a administração pública são afiançáveis, tá? São afiançáveis. Todos os crimes contra a administração pública são afiançáveis. O juiz ou o delegado de polícia podem afiançar aí quem praticou um crime contra a administração pública.
Tem crimes muito piores do que esse, mas um crime contra a administração pública é muito grave. Todos os crimes contra a administração pública são afiançáveis, tá? E aí, nós temos um rito especial para julgar aí quem comete um crime contra a administração pública, tá? Esse sujeito ativo aqui do crime vai ter um rito especial de julgamento, que é previsto lá no Código de Processo Penal, que nós não vamos esmiuçar e nem adentrar nele, porque não é necessário. O que eu preciso que vocês saibam, que é importante cair em prova, é que esse rito especial de julgamento que está lá, dá direito a uma defesa prévia por escrito, que só esse camarada aí, funcionário público, vai possuir. É como se fosse um benefício aí para o funcionário público que comete um crime contra a administração pública. Ele tem um benefício, uma benesse da lei, e o Código de Processo Penal dá a ele o direito de uma defesa prévia por escrito, que o código, este mesmo código, não dá para nós meros mortais, tá? Independentemente do crime. Nós não temos essa prerrogativa, esse direito de defesa prévia por escrito. Nós temos o nosso prazo de defesa aberto no Código de Processo, que não é esse. Esse é muito melhor. Por isso que o crime contra a administração pública, ele sempre compensa. Sempre. Ele cabe muita coisa. É muito bom. Agora veio a LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, e ela deu uma ajustada, mas continua sendo bom. Continua sendo bom. O crime contra a administração pública é um dos crimes que mais valem a pena. São as menores penas, né, as melhores benesses, as melhores prerrogativas, as prescrições assim mais suaves, mais tranquilas, e enche o bolso do cara de dinheiro. Então, melhor não há. Tranquilo? Bora lá, coloquei no slide 3 tópicos que eu preciso que vocês saibam, tá? Vitimização difusa, efeito bumerangue e bem jurídico atingido, tá? O que acontece? Quando eu falo aí desses 3 nomes, são questões doutrinárias que você abrindo o seu código não vai ver, tá? Se você abrir o seu código, você não vai encontrar isso, e isso aqui pode cair para você dentro de uma questão muito suave, só que essas questões suaves que a gente fala, que não pedem letra de lei, são uma das mais difíceis que existem, porque tratam de temas aí eminentemente doutrinários. Quando eu falo de vitimização difusa, eu estou falando que o funcionário público, o agente público, como vocês preferirem, que comete um crime contra a administração pública, além dele ser o autor do crime, ele também acaba, por fim, sendo vítima desse crime. Percebam que difusa porque a administração pública tutela todos os cidadãos, inclusive aqueles que são funcionários dela mesma, da própria administração. Então, por isso que a gente fala que é uma vitimização difusa. Ele mesmo é vítima do crime que ele cometeu. Tranquilo? Ele acaba sendo vítima também. Quando eu falo aí efeito bumerangue, esse efeito quer dizer, ele acha que atinge a administração pública e atinge, e esse efeito também aí volta contra ele, tá? E eu falo em bem jurídico atingido, eu estou falando que o bem jurídico atingido, além do patrimônio, da probidade, da moralidade da administração pública, são todos os bens da própria administração pública, tá? Eu vou falar para você que eu já vi várias e várias questões falando o seguinte. Crimes contra a administração pública tutelam, e geralmente é CESP, crimes contra a administração pública tutelam o patrimônio público. Isso está certo ou está errado? Para mim está certo, para vocês também? Para mim é certo. Se for a CESP, a sua banca, a resposta é certa. Porque ela falou que tutela o patrimônio. Sim, tutela também o patrimônio. Ela não restringiu o resto. Mas para outras bancas que não a CESP, quando fala em tutelar apenas o patrimônio, mesmo que não use a palavra apenas, outras bancas consideram errado. Que ela fala que não é apenas o patrimônio, é a probidade administrativa e também a moralidade administrativa. Que seria errado eu restringir e colocar apenas o patrimônio administrativo. Então, tem essa diferença da CESP para alguma outra banca. Tranquilo? Até aí, dúvidas? Quando eu falo ainda em crime contra a administração pública, eu preciso que vocês saibam que o Estado, como um todo, é sempre o sujeito
imediato da conduta. Sempre. Quando eu falo em crimes contra a administração pública, o Estado é sempre o sujeito imediato da conduta. É o sujeito que recebe a conduta, ele é o sujeito passivo, aquele sujeito que está recebendo a conduta criminosa. Ele é sempre o sujeito imediato da conduta. E nós, particulares, podemos ser sujeitos desta conduta, de um crime contra a administração pública? Exemplo. Se sim, exemplo. Quando? Sim, é verdade, tá certo, é assim mesmo. Só é difícil pensar no exemplo. Mas sim. Bora lá. O Estado é sempre o sujeito imediato, independentemente de qual crime for, tá? Estou falando de crime contra a administração pública. O Estado é sempre o sujeito imediato. Só que nós, particulares, por exemplo, também podemos ser sujeitos. Uma pessoa jurídica pode ser sujeito aqui junto com o Estado? Sim. Uma pessoa jurídica também pode ser. Principalmente quando eu falo no crime de peculato, chamado de peculato malversação. Tá? Que é quando o funcionário público subtrai na condição de funcionário público um bem que estava em seu poder, mas que pertence a um particular ou uma pessoa jurídica, tá? Chama peculato malversação. Esse nome de peculato malversação, você não vai encontrar no código e ele despenca em prova, porque ele é um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais difícil. E aqui não dá para a gente ficar nas coisas muito rasas, tá? O seu concurso, ele merece um pouco de profundidade. A prova da Cefaz não é uma prova fácil, é uma prova difícil. Tranquilo? Então, sim, particular, pessoa jurídica, pode também ser vítima aí, ser sujeito da conduta do funcionário público quando eu falo em peculato malversação, tá bom? E a gente vai estudar o crime de peculato, que, na verdade, é um furto praticado pelo funcionário público. Só que ele não chama de furto, porque eu preciso desta condição funcionário público, que é elementar do tipo, para que eu tenha o crime de peculato. E aí, chegando em peculato, eu explico em minúcias. Dúvidas até aí? Muito rápido? Muito devagar? Não? Tá bom? Deu para entender? Então tá bom. Qualquer coisa, vocês dêem um grito. Bora lá na tela de novo. Espécies, então, de crimes funcionais. Sabemos que esses crimes que estamos tratando aqui, crimes contra a administração pública, são crimes aí praticados em detrimento da administração pública, em que eu tenho um funcionário público sendo o sujeito ativo, praticando este crime. E eu tenho dois tipos, chamados de crimes funcionais próprios ou puros e crimes funcionais impróprios, tá bom? Chamado de impuros ou de mistos, beleza? Quando eu falo em crime funcional próprio, eu tenho que aquela condição de funcionário público, que eu quero que vocês anotem que isso aqui é uma elementar do crime, tá? Uma elementar do crime. Eu tenho que essa condição de funcionário público é essencial para que eu tenha tipicidade, então, desse ato. Necessariamente, o cara tem que ser funcionário público, senão o fato é atípico. Eu não tenho outro crime, eu não desclassifico. Ou o cara é funcionário público e comete esse crime e ponto final, ou o fato é atípico, não tem crime nenhum, beleza? Para esse tipo de conduta, eu dou o nome de crime funcional próprio ou crime funcional aí puro, beleza? Exemplo, coloquei aqui na tela, corrupção passiva, prevaricação. Se eu falar para você da corrupção passiva, qual que é o verbo mesmo da corrupção passiva? O principal? Exigir, não, exigir vai ser concussão. Vou colocar o solicitar. Solicitar, vantagem devida. Se você não é funcionário público e me solicita uma vantagem devida, qual é o crime? Uma vantagem devida? Ah, vamos supor que eu falo para você, eu não conheço você, como é seu nome? É, Luciano. Pronto, gostei da cara do Luciano, vou falar, Luciano, me dá R$10 aí. Solicitei, 10. Qual é o crime? Nem eu, nem você. Acabei de te conhecer aqui. Acabei de conhecer o Luciano. Luciano, dá 10 aí. Qual é o crime? Não é crime. Fato atípico. Pedir, solicitar.
Agora, se eu sou funcionário público, estou no exercício dessa função, e para fazer alguma coisinha para ele, eu falo, hein, se me der 10, aí sai rapidão. E agora, qual é o crime? Agora é corrupção passiva. Percebe que essa corrupção passiva é um crime funcional puro, é um crime funcional, então, chamado de próprio. Se eu tirar essa qualidade, essa elementar de funcionário público, eu não tenho crime nenhum. Conheci o Luciano, me dá 10. Aí ele falou, não, nem te conheço, tá doida? Pronto, não tem crime nenhum. Agora, diferente de eu falar de um crime funcional impróprio, misto ou também chamado de impuro, tá? Aqui eu tenho ausência da condição de funcionário público que desclassifica o meu crime, tá? Se eu tirar essa condição de funcionário público, então eu tenho um outro crime. Aí eu vou chamar isso aqui de crime funcional impróprio ou também conhecido como impuro, tá? Dá um exemplo. Ausência da elementar do crime. Eu estou sem apagador? Tem aí? Não tem. Ah, é mesmo, tem um paninho. Fosse um bicho, tinha comido. Bora lá. Eu nem perguntei se podia apagar, mas eu acho que podia, né? Ah, já apagou mesmo, né? Fazer o quê? Fica no vídeo. Próprio e o impróprio. Todo mundo sabe o que é uma elementar do crime? Ou não? Não? Então vamos ver o que é um elementar do crime. É muito legal o elementar do crime. Toda vez que eu falar elementar de um crime, eu preciso daquilo. Se eu não tiver aquilo, eu não tenho crime. Assim, ó. Exemplo. E aí eu vou dar esse exemplo porque eu vou usar no peculato, tá? Eu tenho um crime assim, ó. Subtrair para si ou para outrem. Eu já vou traduzindo em seguida, tá? Coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Esse é um crime. Está escrito assim no Código Penal, ou mais ou menos assim. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Se eu tirar alguma coisa daí, o crime deixa de existir? Subtrair. Se eu tirar o verbo núcleo do tipo, o crime deixa de existir. Beleza. E eu tenho um outro exemplo. Subtrair ou funcionário público no exercício da função para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Eu tenho dois bem parecidos, né? Qual é a diferença? Funcionário público no exercício da função. Eu só coloquei assim para facilitar. Então, funcionário público no exercício da função. Se eu tirar isso, eu tenho crime? Eu tenho um 55, que é o meu furto normal. Perfeito. E se eu tirar funcionário público no exercício da função, continuo com um 55? Sim. Logo, toda vez que você pode subtrair alguma coisa e essa não deixa de existir, eu só mudo o crime, isso aqui eu chamo de elementar. Ou seja, para que exista um crime chamado peculato, eu preciso da figura do funcionário público. Logo, é uma elementar do crime. Apaga funcionário público, o crime existe? Existe, logo, isso é elementar do crime. Beleza? Percebam que aqui, se eu apaguei na corrupção, eu apaguei ali o funcionário público, solicitar uma vantagem para outrem. Indevida, ele não me deve 10 reais nem nada, eu só peço 10 para ele. Tem crime para isso? Não. Se eu não tenho crime funcional próprio. Se eu retorno a um outro crime qualquer, quer dizer que existe uma elementar do crime, isso é um crime, então, impróprio ou impuro. Beleza? Igualzinho, para ficar fácil de compreender, mas não cai para vocês, quando eu tenho o seguinte, quando a gente estuda direito penal, para quem tem mais afinco com penal, eu tenho dois crimes legais, que é o 121, só para ficar fácil a compreensão, que está escrito assim, ó, matar alguém. Pronto, isso é o 121. Aí eu tenho o mesmo crime lá no 123. Matar
escrito mais ou menos assim. A mãe matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Bom, pronto. Se eu tirar a figura da mãe, do próprio filho, durante ou logo após o parto e sob a influência do estado puerperal, o que sobra? Matar alguém. Qual é o crime? Crime de homicídio do 121. Logo, tudo isso aqui grifado são elementares do crime que devem existir no tipo penal. Se eu apagar, se eu retirar, eu retorno lá no 121 no matar alguém. Então, isso são elementares de um crime. São as figuras indispensáveis para que eu possa caracterizar um crime. Isso é um elementar. Dúvidas? Isso aqui não cai para vocês, tá? Esses dois crimes não caem. E são legais pra caramba. São top. 2 crimes que eu curto. Até porque, só por curiosidade, o matar alguém é o primeiro crime da parte especial, né? E vocês sabem que o código data de 1941 e ele começa dos bens mais importantes para os menos importantes. Logo, os últimos crimes do Código Penal são os bens jurídicos aí tutelados que têm menor relevância. Então, o homicídio é o crime mais importante do Código Penal, porque ele é o primeiro, ele é o que inaugura a parte especial. E os crimes contra a administração pública vêm do 300 em diante, logo, são bem menos importantes, né? Por isso que as coisas estão como estão. Beleza? Então, quando eu falo impróprio, tira algum elemento eu transformo aquilo em um fato atípico. Resumindo, o crime desaparece. O crime desaparece. Se ele é impróprio, eu tiro algum elemento, o crime muda. Mas ele continua sendo crime. No próprio, se eu tiro algum elemento, vira fato atípico. Exemplo, corrupção passiva. Exemplo, prevaricação. O crime desaparece. E no impróprio, se eu tirar algum elemento, que eu vou chamar de elementar do crime, o crime só muda de figura, só muda de roupagem, mas permanece crime. Difícil? Não, né? Tranquilo. Tranquilo. E aí, sabendo disso, vocês conseguem me responder a pergunta que está aí no slide. Um particular pode ser responsabilizado por um crime funcional? Sim? Por qual motivo? É sim mesmo. Ele conhece a figura do agente? Porque ele sabe que o cara é funcionário público. Mas por que, já que ele sabe que o cara é funcionário público, ele responde pelo crime junto? É isso mesmo, essa é a resposta, tá certo. Como funcionário público? Sabe por que ele, sabendo que o cara é funcionário público, ele responde junto? Porque é um elementar do tipo. Lembra que eu coloquei aqui que funcionário público é elementar do tipo? Aí o artigo 30 do Código Penal vai te explicar isso. Ele vai dizer assim para você, ó. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. E ser funcionário público é circunstância de caráter pessoal? É da pessoa ser funcionário público? É. Então, em tese, não se comunicaria. Mas aí tem uma vírgula escrita assim, ó. Salvo se elementar do crime. Salvo se elementar do crime. Por isso que o particular
responde junto com o funcionário público como se funcionário público ele fosse, porque funcionário público é uma elementar do crime. Lembra que eu apago, o crime não some, só se transforma? Logo, funcionário público é elementar. Realmente, ser funcionário público é uma circunstância de caráter pessoal. Só quem é funcionário público, os outros não. Agora, se eu tirei a figura do funcionário público, o crime ainda permaneceu, quer dizer que é uma elementar do crime, e o artigo 30 me fala que as circunstâncias de caráter pessoal são incomunicáveis, salvo se elementar do crime. Por isso. E sempre sabendo, tá? O agente, o particular, precisa saber que o coleguinha é funcionário público. Se ele não sabe, não tem crime. Direito penal, a gente sempre presume que o cara sabe. Tem que ser sabendo. Beleza? Então, quer dizer que ele pode praticar peculato particular? Pode. Pode sim. Tranquilo? Fácil? Então tá bom. Bora lá. No slide, de novo, conceito de funcionário público, então, para fins penais, tá? Conceito ampliativo de funcionário público, já falei para vocês que é diferente daquele conceito de funcionário público trazido em direito administrativo, que é um pouco mais restritivo. Logo, aqui para nós, considera-se funcionário público, no sentido mais amplo, um jurado, por exemplo, um mesário, tranquilo? Todos são funcionários públicos para fins penais, tá? Lembra sempre disso. Causa de aumento de pena quando nós falamos aí desses crimes contra a administração pública. Muito cuidado que isso cai sempre, tá? A pena será aumentada em 1/3. Geralmente cai assim, 1/3. Eu tenho uma causa de aumento de pena de 1/3 se esse camarada funcionário público ocupa um cargo em comissão ou de direção ou de assessoramento, beleza? Nesses casos, eu posso ter a incidência de uma causa de aumento de pena em 1/3. Tranquilo? O rito nós já conversamos, lá do Código de Processo, que agora todos os crimes contra a administração pública são afiançáveis, beleza? Além de todos os crimes contra a administração pública serem de ação penal pública incondicionada, todos são afiançáveis e todos eles têm um rito especial permitindo a defesa prévia por escrito. Sossegado? Crime de peculato do artigo 312. É um dos crimes que mais cai em prova, tá? É o peculato. E as suas definições. Bora lá. Tipos de peculato. Para início de conversa, o artigo 312, que é o crime de peculato, é o único tipo desses crimes que admite modalidade expressamente culposa, tá? Outros tipos não admitem modalidade culposa. O único será o peculato. E aí, para vocês decorarem os crimes que não admitem tentativa, você vai lembrar do chupão. Do chupão. E aí vocês vão conseguir classificar na prova de vocês todos os demais crimes. Neste módulo, deste capítulo aqui dos crimes contra a administração pública, o único aí que admite modalidade culposa é o peculato. E a gente já vai antecipar as questões em relação à tentativa desses crimes, tá? Peculato admite tentativa? Furto admite? São figuras bem similares, né? O furto está para o particular, assim como o peculato está para o funcionário público. De resto, é a mesma coisa. Permite. Pessoal, a não ser o peculato culposo, tá? Por quê? Crimes que não admitem tentativa são os crimes culposos, tá? E as contravenções penais, que aí não vai cair para você. Os crimes habituais, os crimes unissubjetivos, os crimes préter-dolosos, os crimes de atentado e os crimes omissivos. De resto, todos os crimes admitem tentativa. Os únicos crimes que não admitem tentativa são os crimes do chupão. São os crimes culposos, os crimes habituais, os crimes unissubjetivos, os préter-dolosos, o crime de atentado, que só tem um no código, e crimes omissivos, tá?
que é o deixar de fazer aí, a omissão. Esses não admitem tentativa. Então, já que o peculato é um furto, só que um furto praticado pelo funcionário público, ele admite tentativa. O que é tentativa? É quando segundo o artigo 14.2 do Código Penal, quando por circunstâncias alheias à sua vontade o crime não conseguiu se consumar. Isso é tentativa. Sabe, para ficar fácil para você verificar? Assiste Record, Band, Cadeia Neles, algo do tipo? Não? Não tem tempo, né? Eu assisto. Adoro almoçar assistindo essas coisas. Sim, eu adoro. Eu até assisti a TV Centro-América, mas meu repórter favorito saiu, tive que sair também, não teve jeito. Assistem pelo menos TVCA? Se mantém assim? Sim? Você viu que o Trindade saiu, né? É uma pena. Tive que acompanhar. Quando eu falo para você que eu quero matar uma pessoa, por exemplo, eu saco uma arma de fogo e vou disparar aqui no colega que está na minha frente porque eu sou ruim de pontaria. Eu dou um tiro e acerto no ombro dele. Eu queria o quê? Matar. Queria matar. Mas e aí? Eu acertei no ombro dele. Qual é o crime? Tentativa. Por que tentativa? Porque por uma circunstância ali, a minha vontade que era matar, eu não consegui acertar ele, não consegui matar. Qual circunstância ali? É qualquer uma, alguém me empurrou, eu levei um susto, eu sou ruim de mira, a minha arma falhou, ela, sei lá, aconteceu alguma coisa. Qualquer circunstância. Isso é tentativa. Igual no peculato. Admite tentativa? Admite. Por uma circunstância alheia à vontade do agente, ele não conseguiu subtrair a coisa. Então, admite tentativa. Isso é tentar. Consumar é realmente chegar no núcleo do tipo. Lembra que eu falei para você? Subtrair o funcionário público, coisa alheia móvel? Quando que ele chega, então, a consumar? Quando ele subtrai. A consumação nada mais é do que o fazer acontecer o verbo do tipo. Se o verbo é subtrair, quando eu subtraio, eu consumo. Se o verbo é exigir, eu exijo e consumou. Se o verbo é matar, eu matei e consumou. Se eu não fiz o verbo, eu fiquei na esfera da tentativa. Beleza? Bora lá, então. Modalidades aí do peculato. Eu tenho peculato apropriação, que está na primeira parte do artigo 312, tá? Isso cai em prova. Bastante, bastante, bastante. Eu tenho um peculato chamado de desvio, que está na parte final. Peculato furto ou peculato impróprio. Tenho peculato apropriação e desvio também. Tenho o peculato furto, novamente chamado de impróprio. E, por fim, eu vou ter o peculato culposo. O único crime que vai admitir modalidade culposa é o crime de peculato. Vamos lá. Primeira parte, então, eu tenho um peculato chamado de apropriação. Vamos ler o tipo que cai em prova. Vou apagar para ficar fácil para vocês. Cuidado com malversação, tá? Eu vou explicar o que é, que não está aqui. Diz lá o 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, logo, apropriar-se. Qual é o tipo de peculato? Peculato, apropriação, óbvio, muito bom. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou, aí, parte final, desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Se eu estou falando de desviar, eu estou falando de outro tipo de peculato classificado pela doutrina como peculato desvio, tá? Para quem está com o material ou está anotando, se atentem que ele fala, ou qualquer outro bem móvel. Logo, pode haver peculato de um bem imóvel, eu posso me apropriar de um bem imóvel. 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 Por que você entende que não? Porque eu posso me apropriar aqui de um bem imóvel, ele fala, né? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou outro qualquer bem móvel. Poderia ser, né? Que não de peculato? Sim, mas quando ele fala bem móvel, o imóvel automaticamente está excluído, porque em direito penal é proibido analogia em malam partem, tá? Em direito penal eu sempre busco beneficiar o réu. Se a letra da lei não trouxe imóvel, eu não posso ampliar esse rol e prejudicar o réu, tá? Eu tenho que restringir e ficar no móvel. Beleza? Maravilha. E se ele se apropriar, por exemplo, de energia elétrica da administração pública?
Aí dá? Gato. Se fosse nós, meros mortais, praticando atos, seria furto, mas ele é funcionário público no exercício da função. Para ele é o quê, então? Se o furto está para nós particulares, o peculato está para o funcionário público. Se eu falar para você que eu estou desviando energia da minha casa, é gato, é um crime, né? Um crime de furto. E se o funcionário público desviar energia da administração pública? Ato atípico? Nossa, será? Ele tá dizendo, vamos supor que ele mora do lado. Ele vai lá e puxa. No desvio, em proveito próprio ou alheio, desviando uma coisa que seja aí de valor, dinheiro, outro bem móvel? Na verdade, a energia é um bem móvel de grande valor econômico. Energia é caro pra caramba, né? Para quem não tem energia solar aí, sabe o que eu estou falando. Energia solar veio para salvar a vida de todo mundo, né? Para quem já conseguiu colocar, mas quem não conseguiu, sabe o quanto é cara a energia. Logo, a energia é considerada um bem móvel. Se esse cara, funcionário público, desviar a energia e estiver praticando um gato na administração pública, vamos supor que ele mora do lado de um prédio da administração pública e ele subtrai essa energia, ele está praticando um crime de peculato. Beleza? O crime é de peculato. E se esse cara pega o carro da administração pública para buscar o filho na escola? Também? De algo que não é dele? Vamos supor, deixa eu ver quem. Ele é PM, por exemplo, policial militar, que sempre está com a viatura, né? Ele fala, era para entregar 4h30, o filho sai às 5. Ele fala, vou buscar o guri na escola, e aí depois eu devolvo a viatura. Que não é dele. No caso, inclusive, o combustível, por exemplo, né? Principalmente. E eu vou dar outro exemplo. Sabe esse material que eu mandei para vocês? Vamos supor que vocês já fazem parte dos quadros da administração e imprimiram esse material lá na impressora da administração pública. Ninguém faz isso jamais. Monografia, nunca. Nunca, não, nunca. Monografia, ninguém nunca imprimiu. Se cabe para o militar? Cabe. Sabe o que acontece? O militar é um pouco diferente, né? O militar tem as regras próprias e o Código Penal Militar. Só que nós tivemos uma grande alteração, nós temos os crimes militares próprios e os impróprios. Os impróprios quer dizer que eu posso aplicar para todo mundo, inclusive esses crimes contra a administração pública. A diferença, quando eu falo em militar, é que tudo para eles é mais rígido. Para nós, meros mortais funcionários públicos, que cometemos um peculato, o tratamento é de uma forma. Para o militar é de outra forma. Totalmente diferente. Para o militar é muito pior. Muito pior. Sim. Sim. Eu sempre digo, eu tenho um aluno que estava estudando para a Polícia Civil, ele é ex-PM. Ele foi acusado de um homicídio e aí ele foi inocentado pela tese da legítima defesa, na via judicial, mas ele foi exonerado da corporação. É totalmente diferente o rito deles. Mas internamente, quando pratica um peculato militar, eu não sei como funciona, não faço a mínima ideia, tá? Mas ninguém... Mas você vê de tudo. Você vê todo mundo imprimindo material na administração pública também. Papel. Sabe por que você vê direto? Sabe por que você vê direto o funcionário público deixando o filho na escola, usando o carro da administração pública para ir aqui ou ir ali, etc.? Porque isso não é peculato, sabia? Porque isso não é peculato. Imprimir na administração pública não é peculato. O STF e o STJ, pasmem, não enxerga isso como crime. O combustível, a impressão e etc., esse uso inapropriado, isso não é crime de peculato. Por isso que você vê isso direto. Isso pode ser um ato de improbidade administrativa. Lá no direito administrativo, para fins penais, a gente não fala em crime. Por isso que você vê isso direto. Mas eu não sei como é a punição, tá? Lá no militar eu não sei mesmo. Mas isso não é crime, tá? Usar o combustível da administração pública, para mim, combustível é igual ouro. É caro. O funcionário público que pega a viatura e vai lá buscar o filho na escola e vai fazer coisas particulares, para mim, nitidamente seria peculato. Mas isso é para mim. O STF e o STJ dizem que isso não é peculato. Tá?
Usar a impressora da administração pública para imprimir monografia, para mim isso é peculato. A tinta, o toner, etc., para mim tem valor econômico. Para mim isso é dinheiro. Para o STF e para o STJ é fato atípico. Pode ser um ato de improbidade, tá? Mas crime de peculato não é. Pode perder a função por causa disso? Pode, lá no direito administrativo. Crime com pena, igual você falou, de reclusão de 2 a 12 não tem. Bem lembrado, 12 anos é muito tempo de reclusão. É alto pra caramba. Maravilha. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Vamos lá conversar sobre esse parágrafo 1º. Diz lá que, embora ele não tenha posse desse dinheiro, desse valor, ele se vale da facilidade de funcionário público. Vamos supor que ele não está na posse do bem nem do valor, mas ele tem a chave da administração pública. Ele é que abre a repartição pública. Então, quer dizer, para ele é mais fácil entrar lá a qualquer hora do dia ou da noite? Sim, para ele é muito mais fácil. Então, ele se vale desta condição, mesmo não estando na posse daquele bem, não estando aí sob a guarda dele, para ir lá e subtrair um bem na repartição pública. Isso é crime de peculato igual, tá? Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Vocês conseguem ver um peculato culposo na prática? Se ele largar a porta aberta, vamos supor que ele é escrivão de polícia que recolhe a fiança, recolheu a fiança em grana, não envia de depósito, nem existe mais isso, né? Só se for lá na currutela da currutela. Recolheu em grana, deixou na gaveta ali e foi embora. Com a gaveta totalmente destampada, ali sem chave, meio aberta, com o dinheiro saindo pela culatra. Pronto, concorre culposamente. Porque quando a gente fala em culpa, a gente está falando o seguinte, que por negligência, imprudência ou imperícia, o fato aconteceu. Isso é culpa. Culpa, você sempre pergunta se ele quer. Na culpa ele não quer, tá? Na culpa ele nunca quer aquilo. Mas, por uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, acontece o fato criminoso. Então, se ele deixa a porta aberta, por exemplo, vamos supor que é o cara lá do Banco Central. Esqueceu de trancar a porta. Pô, velho. Vai lá e rouba um monte de dinheiro. Ou furta um montão de dinheiro. Ele queria que furtasse? Não, mas ele concorreu, ele teve culpa. Por negligência, imprudência ou imperícia, o fato aconteceu. E no peculato, existe a possibilidade expressa dele ser culposo. Aí sim. Aí sim. Sabe por que eu falo que o uso não considera? Porque já ouviu falar no furto de uso? Vamos supor que você veio de carro para cá? De moto? Beleza. Eu estou precisando dar um pulo ali rapidão no intervalo, você está aqui distraído, eu sei que você veio de moto, já te perguntei. Eu pego a sua moto, você deixou a chave ali na ignição, eu pego e vou ali rapidão e volto. Devolvo ela no mesmo lugar. Qual é o crime que eu cometi? Nenhum. Fato atípico. Porque não existe furto de uso. Se eu pego o seu bem, uso e devolvo ele exatamente nas mesmas condições e lugar, não tem crime, o fato é atípico. Por isso que eu usar o carro e o combustível da administração pública não é crime. Agora, igual você está falando, eu vou lá e realmente eu subtraio aquilo, né, tem valor econômico, aí já seria. Mas não tem isso na jurisprudência, não. Boa pergunta. Agora eu gostei dessa pergunta. Não tem isso, não. Mas seria sim. Seria como se eu estivesse subtraindo mesmo uma coisa de valor. Se for de uso, não. Você quer pegar para inverter a posse ou você quer pegar, usar e devolver? Qual é a sua intenção? Você queria pegar para você mesmo. Aí eu tenho um instituto chamado de arrependimento posterior ou arrependimento eficaz, ou no artigo 16, 17 ou 18 do Código Penal, que é quando você tem uma atenuante ou exclui o crime por arrependimento, mas o crime aí já está consumado. Agora, eu só quero pegar ele rapidinho e devolver. Hora nenhuma eu tenho intenção de fazer essa inversão de posse. Eu sei que é dele. Eu só quero pegar para ir ali. Pronto, isso não é crime.
Roubo de uso é crime, tá? Porque roubo pressupõe violência ou grave ameaça. Furto, não. Eu vou ali escondidinha, pego, vou e volto, ele não vai nem perceber. Mas ele percebe, obviamente. Né? Usa combustível e etc. Sim, com certeza ele percebe. Mas não é crime, o fato é atípico. Eu posso pegar a sua coisa, usá-la e devolvê-la. Isso é fato atípico, não tem crime nenhum. Aí, no caso do combustível, que eu usei da moto dele, por exemplo, ele pode me cobrar lá na esfera civil, né? Causei danos a ele, preciso ressarcir o combustível. Aí a gente discute lá no civil. No criminal, não. Criminal não tem pena, não tem crime. Sim, aqui ele pode até perder o emprego dele na esfera administrativa. Pode ser exonerado, ele pode cair em improbidade administrativa, pode ferir os princípios, pode ser tudo, toda a lei inteira para ele, a lei de improbidade inteira, porque ele usou combustível, porque ele imprimiu uma página de um boleto na administração pública. Mas crime não. Na administração pública, sim. Na esfera civil, sim. Qualquer outra coisa que não penal. Perfeito, isso mesmo. Dúvidas? Difícil? Não, penal é fácil, né, gente? Disseram eles. Não, penal é top. Sim, mas o cadeia neles não cai para vocês. O cadeia neles é muito estupro, é muito legal. O cadeia neles é muito estupro, muita morte, muito feminicídio. Aham. Eu vou falar uma coisa para você. Não sei se vocês lembram, ou assistem, ou assistiram. Eu não assisto há muito tempo. Um programa chamado Polícia 24 Horas. Sei lá, passava na Band, tá ligado? Adoro também. Muito tempo que eu não assisto. Eu era viciada no Polícia 24 Horas. E aí um dia aconteceu um crime no Polícia 24 Horas, talvez você tenha assistido, já que você é viciada, que eles fecharam um frigorífico clandestino que tinha frango e carne e várias coisas. Vencido, exatamente. Aí depois apareceu o delegado tipificando o crime, falando, os indivíduos... Aí no final aparece, né? O indivíduo foi preso pelo crime tal, assim, com qualificadora tal. Maravilha. Um belo dia eu fui para o Maranhão fazer uma prova. Aí, de repente, eu me deparo com uma historinha exatamente igual, tá ligado? Pedindo para tipificar, falando, tipifique o crime e tal e as suas qualificadoras. Eu olhei e falei, cara, não acredito. Exatamente o que caiu no Polícia 24 Horas. Aí eu sabia. Porque não é um crime que eu estudo sempre, é crime da relação de consumo, né? São crimes muito chatos. Então, foi muito legal para mim. Caiu como uma luva. Eu adoro. Eu gosto. E eu falo, às vezes, talvez eu tipificaria diferente. Eu não tipificaria assim, não. Eu acho legal. Eu gosto de assistir e tipificar. Colocar a conduta ali dentro da lei. Eu gosto disso. Certo, então? Vamos lá, 313. O 313 prevê aí outra espécie de peculato, que é o peculato mediante erro de outrem, tá bom? Preciso que vocês saibam que existe essa espécie de peculato. Ainda existe o 313A e o 313B, tá bom? Quando eu falo no 313A e o 313B, é bem fácil. A gente vai chamar isso aqui de peculato eletrônico ou peculato hacker, que é quando a subtração é feita por meio eletrônico, tá? É só uma questão de nomenclatura. Falou que a subtração foi feita por meio eletrônico, eu vou falar de peculato eletrônico ou peculato hacker. Tranquilo? Vamos lá, o 313 diz apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, tá? Recebeu errado, ficou para você. Isso é peculato. Se você recebeu errado, em razão do seu cargo, você deve devolver e não ficar para você. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sim, muito. Até porque o crime de apropriação indébita é realmente assim, receber alguma coisa por erro de outrem. Pronto, esse é o crime. Agora aqui eu estou recebendo também, olha lá, eu estou recebendo apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade, só que eu tenho uma elementar. No exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, porque doutrinariamente, ela fala que isso é uma espécie de estelionato porque eu mantenho a pessoa em erro. Só por isso. Mas eu também acho que parece muito mais com apropriação indébita do que com estelionato. Quando você recebe e fica com o dinheiro, a doutrina fala, ou chama de peculato estelionato, porque ela fala o seguinte, você continua mantendo a pessoa no erro. Quando você mantém ela no erro, apropriando-se e ficando com o dinheiro, com o bem ou com o valor, eles chamam isso de peculato estelionato. Isso cai. Por erro de outrem, você pode colocar peculato estelionato. Porque você mantém erro enquanto você está com o dinheiro. Só por isso. Mas eu também acho que se aproxima muito mais de outro tipo penal do que a do estelionato.
Só por questões doutrinárias. Vamos lá. E eu coloquei essa pergunta aí para vocês. Ó. É o mesmo. O peculato estelionato é justamente quando você recebe alguma coisa da pessoa porque ela errou. Vamos supor assim, eu tenho que pagar uma fiança numa delegacia de polícia. Eu erro a DP, eu vou lá na que você trabalha, na que você é escrivã de polícia para receber. Eu te pago. Eu acho que eu estou pagando na delegacia certa, para o escrivão certo e te pago. O que você faz? Você sabe que não é para você embolsa o dinheiro. Pronto, isso é um peculato. Você está se apropriando, em razão do seu cargo, de um dinheiro que você recebeu por erro. Isso é peculato estelionato. Você mantém essa pessoa em erro, você fica quietinha, não fala nada, mantendo ela em erro. Você recebe, embolsa e fala, então tá bom, pode ir. Até a próxima. Aham, por erro de outrem, exatamente. Dolosamente, né? Vamos supor que ele não viu. Se ele não prestou atenção e não viu, fato atípico. Se ele viu, peculato. Né? Né? Como que você não vê, né? Qualquer real que cai mais, você fala, opa, aumento? Meu Deus. É assim mesmo. Sim, seria peculato. Seria ele estar se apropriando de um dinheiro que ele recebeu por erro de outrem, por quem fechou a folha, que mandou para a administração pública e depositou errado. Tanto é que, nesses casos, ele tem que devolver. Ele não pode ficar quietinho e deixar a administração pública cometer esse erro. Se ele ficar quieto e não devolver, e não se manifestar acerca desses valores, ele está aí no 313, no peculato estelionato. Beleza? Questiona-se, então, é possível crime de peculato envolvendo o patrimônio do particular? Sim, peculato chamado de quê mesmo? Malversação. Malversação. Toda vez que a sua prova falar para você que é um peculato ou um furto do funcionário público que envolve patrimônio do particular, você vai lembrar dessa palavra feia que é malversação. O nome é peculato, malversação. A UFMT acabou de cobrar isso aí numa prova que ela fez. Peculato, malversação. Qualquer crime em tese de furto praticado aí pelo funcionário público no exercício da função que envolva o patrimônio do particular e não o patrimônio da administração pública, isso é peculato, malversação. Beleza? O nome é malversação. Peculato, malversação. É um dos que mais caem de peculato. O nome é mais difícil de lembrar. Vamos lá. Artigo 312 fala em dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Coloquei ali o que é dinheiro, o que é valor e o que é qualquer outro bem móvel, tá? Dinheiro, funcionário do Banco Central que se apropria de dinheiro. Valor é letra de câmbio, apólice, cheque, tá? Isso é valor. Pode ser joia, pedra preciosa? Pode ser valor, tá? Não é grana, não é dinheiro em espécie, mas isso é valor. Pode ser uma letra de câmbio, pode ser um cheque, cheques existem ainda, são usados. Pode ser joia, eu adoro usar cheque, eu uso muito cheque, porque não gasta o limite do meu cartão, né? Apólice, qualquer outra coisa, tá? Tudo isso é valor. Qualquer outro bem móvel, um carro, um computador da repartição pública, qualquer bem móvel da administração pública. Cuidado com os imóveis que não valem, tá? Aham, um funcionário do Detran. Funcionário do Detran é legal. Funcionário do Detran é sempre legal. Quando cai, cai de monte, né? Funcionário do Detran, eles são máfia, geralmente. Não, não seria, sabe por quê? Eu tenho um instituto em que eu posso, na verdade não são todos os funcionários públicos, tá? Mas a lei permite que alguns funcionários públicos usem esses bens. Se a lei permite, eu chamo de cautela. Eu, funcionário público, vou acautelar esse bem e vou usá-lo. Claro, né? Tem ali os limites e as regras. Agora, se eu pego esse carro e me assenhoro dele, vou levar meus filhos para a escola, vou ficar com ele, vou passear, vou para a Chapada, vou viajar, é como se o carro fosse meu. Eu dou a manutenção na minha oficina, faço de tudo com esse carro. Aí eu estou falando de peculato, minha intenção nem é devolver, é ficar com o carro. Falar, tá lá mesmo, apreendido, ninguém vai buscar, vou ficar para mim. Aí é peculato, tá? Agora, se eu acautelo, aí não. Tanto é que se acontecer alguma coisa, ele está cautelado a mim sob minha responsabilidade, eu que vou pagar. Aí sabe assim, quando a polícia apreende um Porsche, um Camaro, essas coisas? Aí o cara vai e acautela e anda com o carro, ele pode? Pode, sem problema nenhum.
Sim. Ele foi um pouco pavão naquele caso. Eu não me lembro bem, mas assim, virou mídia porque ele foi pavão, né? Ele não acautelou porque ele realmente precisava. Mas acontece muito na polícia. Vamos supor, tem alguém que é polícia aqui? Nem polícia penal, nada? Nossa, vocês são da área fiscal mesmo, né? São foda esse povo inteligente. Né? Nota 9 eles. Polícia um pouco mais, uma notinha um pouco menor. Não é. Polícia é a prova mais fácil, a prova de vocês é muito mais difícil. Requer muito mais estudo. Vamos supor, acontece muito com polícia, a polícia está fazendo uma investigação. Vou dar um exemplo grande, a Polícia Federal está investigando. E a Polícia Federal está investigando lá no morro, lá na favela. Maravilha. Dá para ela ir de Porsche, de Camaro, de qualquer outro carro lá na favela? Investigar? Ficar parado lá assim, olhando a movimentação? Vai rolar? Não. Aí ela vai acautelar um carro que está lá. Se ela acautelar um Uno, um Ford Ka, alguma coisa do tipo, vai dar na cara? Não, então vou cautelar isso aí, maravilha. Agora a polícia vai num condomínio de luxo fazer uma vistoria lá, dar uma olhada, um reconhecimento de local para fazer uma busca e apreensão. Ela vai nesse condomínio de luxo ficar estacionada lá com um Ford Ka, um Uno, um Fiesta 99? Vai dar na cara, alguém vai chamar a polícia, né? Então ela vai de quê? Estacionar lá? Vai de qualquer carrão, né? Qualquer Evoque da vida, qualquer carro bom. Estaciona lá, alguém vai desconfiar? Que tem um mega carro, uma Ferrari, sei lá o que, estacionada lá? Não. Percebam que para cada situação eu posso acautelar um bem para situações distintas. Eu posso acautelar um helicóptero que foi apreendido, por exemplo, com drogas? Posso. Precisa apagar o fogo aí do Pantanal, que daqui a pouco está destruindo tudo. Posso acautelar um avião? Posso. Quero usado para o tráfico? Posso. E esse avião pode ser acautelado aí, ser emprestado para o pessoal da área ambiental, para os bombeiros, etc? Pode, sem problema nenhum. Eu chamo de cautela. Agora, se acontecer alguma coisa, quem acautelou é responsável, tá? No caso do juiz lá, ele acautelou, que carro que era? Era bem caro, né? Mas ele tem dinheiro, se acontecer alguma coisa, ele paga. Não tem problema, não é desproporcional. Para ele tá legal. Para ele tava legal. Agora, o PM vai dar conta de acautelar um desse? Não, não vai não. Porque se acontecer alguma coisa, ele não tem dinheiro para pagar. É muito arriscado. Via de regra, né? Via de regra, ele não tem dinheiro para pagar, é muito arriscado. Mas ele consegue acautelar um Corolla para fazer uma investigação tranquilamente. Sem problema nenhum. Beleza? Bora lá. Observações importantes, coloquei já que o bem imóvel foi expressamente excluído pelo tipo penal. Em direito penal não se admite uma coisa chamada analogia e malam partem. Em direito penal eu nunca prejudico o réu. Em direito penal eu sempre busco ajudar o réu de qualquer forma. Toda interpretação, tudo em direito penal é para ajudar o réu, tá? Energia elétrica ou outra energia dotada de valor econômico pode ser objeto de peculato? Sim, beleza? Tem valor econômico. A prestação de serviço público pode ser objeto material de peculato? Segundo o STF, não. Logo, se eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim dentro da administração pública e desvio esse serviço e coloco ela para trabalhar para mim em particular na minha casa, no meu escritório, isso não é peculato, tá? Mesmo que ela esteja sendo remunerada pelos cofres da administração pública. Só. Sabe o que acontece? Em direito penal, eu tenho uma coisa chamada de princípio da legalidade e da anterioridade. Só é crime o que está previamente escrito formal e materialmente na lei anterior ao fato criminoso. Já que não está escrito, não é crime. Só por isso. Mas é improbidade administrativa? É improbidade administrativa, mas crime não. Na área penal, não. A questão da pena, igual o colega falou, 12 anos de reclusão é pena pra caramba, eu também acho. Eu não gostaria de passar nenhum, quanto mais 12. É muita pena, ainda mais de reclusão. Mas não é. Ele pode responder lá na esfera civil, administrativa, perfeito. Penal, não. E penal não, e o STF já apreciou, e eu trouxe aqui para vocês, tá? Lá na ação penal 504, está no informativo 832, o STF já decidiu que essa prestação de serviço aí, que a gente desvia o funcionário pago ou remunerado pelos cofres da administração pública, isso não é peculato. Né? Será? Nunca, jamais no Brasil, né? Jamais. Jamais. Nem precisa, né? Nem precisa. Eu acho legal. Assim, eu sou muito de outra área que não fiscal e não legislativa, mas são as melhores áreas, são as fiscais e a legislativa. É onde se concentra a riqueza, né? Eu faço concurso sempre para o executivo, que é o pior. Aí você vai, por exemplo, na Assembleia Legislativa. A moça do café
ela está num requinte esplêndido, espetacular. A menina da faxina é de salto, numa educação, olha, finésima. Ela ganha para mais de 10 conto para servir o café. Aí você estuda para um concurso, cara, que não vai te pagar quase nem 8 no executivo. Eu entro, por exemplo, lá no tribunal. Cara, o tribunal é lindo, ele é cheiroso, ele é limpo. Eu entro numa delegacia, tá podre, fedendo mijo até o teto. Eu falo, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui, senhor? Uhum. Ai, eu odeio delegacia. De verdade. Mas, fazer o quê, né? Hã? São. Sim. Aí minha mãe fala, e por que você não estuda para a área fiscal, para a área legislativa? Eu falo, mãe, não sei, tem alguma coisa que, né, que não vai. É. E delegacia. Agora, presídio, eu vou falar um negócio para você. Ali o negócio pega. Ali onde o filho chora e a mãe não vê. Ali é feio, hein? Nossa Senhora. Eu não recomendo. Eu? Já. Se pagar bem, eu vou. Senão, não vou. Se pagar bem. Se não pagar, eu não vou. Muito bem. Não pagar porque é feio. Eu não gosto nem de falar com preso. Eu não gosto nem de falar com preso. Eu falo só na audiência. Ou se for estritamente necessário mesmo, e se a família ou ele estiver pagando muito bem, senão eu não falo com preso. Preso é um bicho abusado. Não é de Deus, não. Preso pobre, você olha, não, preso pobre de jeito nenhum. Preso tem que ter dinheiro. Qualquer que seja o crime, dinheiro. Tem dinheiro para pagar? É tanto para ele? Tem. Então, se ele tem para pagar, pronto. Se não, não. Lá no presídio tem muita tuberculose. Então, independente da classe econômica do preso, é muito perigoso esse contato. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto desse contato. É um antro de tuberculose lá. Hoje está bem melhor. Já foi pior. Mas é feio. Bora lá, questiona-se. E se a mão de obra pública for empregada por prefeito em proveito próprio ou de terceiro? O que acontece aí com o chefe do executivo municipal? Aí, pessoal, eu falo que tem um crime específico para quando o prefeito desvia essa mão de obra, tá? Aí a gente vai estar falando de um crime específico, um crime de responsabilidade do prefeito, que não cai na prova de vocês esse decreto, essa lei. Mas, caso caia uma questão para vocês, mencionando ou dizendo que é um crime do prefeito e se é de peculato, você já vai saber que não é, porque para prefeito, quando desvia, tem um crime específico, tá? No caso de ser qualquer outra autoridade que desvia o serviço, o STF já falou que não é crime. Se for o prefeito desviando, é crime, mas é um crime específico na lei dos prefeitos, tá? Se for qualquer outro que não prefeito, o crime não existe, porque o STF disse que não é crime desviar o serviço aí da pessoa, mesmo que remunerado pelos cofres. Se for do prefeito, tem crime, aí existe na lei específica que rege os crimes de responsabilidade praticados por prefeitos. Beleza? Deu para pegar? Então tá. Bora lá. É possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes de peculato? Isso aqui é de extrema importância. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, assim, olha, estuda uma única coisa, seria isso. Crimes, aí, princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. E eu vou explicar o princípio da insignificância, óbvio. Só R$1? Só uma caneta? É crime? Bora lá, princípio da insignificância. Exato, exatamente isso. Perfeito. Princípio da insignificância. Quando eu falo em princípio da insignificância, eu estou falando de um dos primeiros substratos da minha árvore do crime que vai transformar o fato em crime, tá bom? Eu estou falando de uma coisa chamada de fato típico. Eu estou falando de algo chamado de fato típico. A parte geral não cai para vocês, então a gente não precisa esmiuçar fato típico. Mas eu digo fato típico quando eu abro o Código Penal e está inserido um tipo penal lá dentro, tá ok? Eu tenho conduta, resultado, nexo, tudo isso se transforma naquele nome iuris, naquele fato típico, naquele crime, tá? E aí, quando eu falo em princípio da insignificância, eu tenho uma coisinha chamada de
esfera material e esfera formal. Para que eu possa dizer se algo é crime ou não, eu tenho que fazer a subsunção do fato à norma. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto do Polícia 24 Horas e eu gosto de tipificar, de ver a conduta que está passando lá e falar, é esse crime? Legal. Se eu falar para vocês que eu dou aula com essa caneta que tem muitos anos aqui no LAC, ela é a caneta de estimação aqui do LAC, tá? Eu pego essa caneta e falo, vou levar para casa. Ponho ela no bolso e vou embora. Tipifica para mim. Qual é o crime? Furto. Furto, subtrair para si, coisa alheia móvel. Beleza. Você conseguiu tipificar. Eu abro essa garrafa e tomo um golinho dessa água. Tipifica para mim o crime. Fato atípico. Você não consegue colocar esse fato que eu estou narrando dentro de um tipo penal específico, tá bom? Então, na primeira esfera, eu tenho uma coisa chamada de subsunção do fato, da historinha que eu te contei, à norma. É colocar a história dentro de um crime. No primeiro, eu falei que eu peguei essa caneta que pertence ao patrimônio do LAC, que tem inclusive um valor especial para o LAC, coloquei no bolso e levei embora. Pode ser esse notebook aqui, sem problema. Fecho o notebook no fim da aula, coloco na bolsa e levo embora, achando que ninguém vai ver. Crime de furto? Sim. Abro essa água e tomo um golinho, tem crime? Não. Logo, eu não consigo fazer a subsunção do fato à norma. Em relação à água, se eu não consigo, eu nem vou partir para outras análises, beleza? Subsunção. É colocar a historinha dentro de um tipo, fazer o encaixe. Encaixei, eu já tenho um crime aí, para início de conversa. Ou pelo menos parte dele. Eu já posso falar, igual a colega me falou, num 5.5, no furto. Subsunção do fato à norma, pronto, já encaixei. Só que não basta eu encaixar o fato à norma. Eu preciso, além de fazer esse encaixe, saber se isso aqui vai ferir o bem jurídico para ser um crime. Se eu falar para vocês que eu peguei essa caneta e levei para casa, o LAC tem uma caixa dessa caneta, sabia? Tem um estoque dessa caneta. Faz diferença no patrimônio do LAC eu levar essa caneta para casa ou não? Faz diferença nenhuma. Então, em tese, você conseguiu fazer a subsunção do fato à norma? Conseguiu, você me falou que é um 5.5 furto. Mas isso aqui feriu o bem jurídico tutelado, o patrimônio do LAC? Não. Logo, eu tenho um fato atípico, porque não feriu o bem jurídico tutelado, tá? Mas, pessoal, acontece... E aí não feriu o bem jurídico tutelado? Apesar de eu fazer a subsunção do fato à norma, eu falo que isso aqui é um furto, em tese, insignificante. Aplico o princípio da insignificância, tá? Então... O princípio da insignificância, eu sempre, em tese, consigo fazer a subsunção do fato à norma e depois eu vejo que o que eu peguei não feriu o bem jurídico tutelado, tá? E eu posso dar isso aqui como inúmeros outros exemplos. Sabe aqueles furtos de supermercado? Ah, furtou 1 litro de leite, uma bolacha. E aí, furtou? Furtou. Mas aquela bolachinha, por exemplo, fere o patrimônio do supermercado? Não, fato atípico, né? Princípio da insignificância. Mas vamos supor que essa caneta aqui, de cor vermelha, foi o pai, o avô, o tataravô do professor Luiz, que deixou, passou gerações a gerações, e ele disse, essa caneta aqui tem um valor muito especial, e caso um dia essa caneta venha desaparecer, se alguém subtrair, se ela desaparecer, se ela secar, o LAC vai à falência. Pronto, eles têm essa crença. Eu subtraí essa caneta. Ela tem algum valor agora? Tem. Ela não tem valor econômico, mas o valor emocional dela existe, não existe? Então, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Para que eu possa aplicar o princípio da insignificância, eu tenho que ter... eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Que ela tem esse valor todo. E aí, o STF decidiu um caso bem legal em furto assim, ó. Na verdade, eu devo saber, né? Pelo menos. Mas se eu não souber, você vai ser aplicado igual ao crime, porque depois que eu vou fazer essa análise, tinha um cara que usava a bike dele para trabalhar. Era o meio dele ir e vir para o trabalho. E um determinado indivíduo furtou a bike dele, que não tinha valor nenhum, era uma bicicleta, ele trabalhava de pedreiro, totalmente velha. E aí a polícia pegou, capturou o indivíduo, e ele foi preso e a defesa alegou o princípio da insignificância porque a bike não valia nem duzentão. Maravilha. O juiz condenou ele pelo crime de furto, porque ele disse que ele tirou, inclusive, dias do sustento do pedreiro que usava a bicicleta como meio de locomoção para ir trabalhar. Isso não era insignificante. Outro caso legal foi uma mãe
que disse para o filho menor de idade, eu acho que de 6 anos, se eu não me engano, que chegou ao STF também, alegando o princípio da insignificância, que pediu para a criança pegar o cofrinho lá da igreja, sabe, onde põe as moedinhas? Ela usou a criança para poder pegar aquelas moedinhas, e era pouquinho, era menos de R$ 10, em moedinhas lá da igreja. E aí ela foi condenada pelo crime de furto, inclusive com agravante, porque utilizou de uma criança. Isso não foi insignificante, porque, como ela usou inclusive de uma criança, foi na caixinha lá para fins religiosos, o STF entendeu que isso ultrapassou a normalidade, que isso não era uma conduta insignificante. Não estava só o valor material. Porque não dá para eu falar para você que eu peguei R$ 1.000 se isso é insignificante. Que eu peguei R$ 10.000 se mas eu não ligo para dinheiro. Pago, totalmente subjetivo, mas é. Eu preciso primeiro fazer a subsunção do fato à norma. Se eu fiz, depois eu vou ver o quanto eu feri esse bem jurídico. Se eu pegar o seu iPhone, isso é insignificante? É insignificante? É significante. É significante. Se você tem, sei lá, deixa eu ver. Você tem aqueles nó que abre e fecha, sei lá, azulzinho. Você só tem ele, aquele de lanterninha. Se alguém levar, ele não tem mais valor. Se alguém levar, você vai sentir? É significante? Depende. Às vezes é o único que você tem para usar para trabalho. Você não usa o Zap nele, mas você ainda liga. Você é uma das únicas. Para você tem. Para você tem muito valor. Para o uso também, às vezes você usa para o seu trabalho. Se eu furtar sua ferramenta de trabalho e isso é insignificante, às vezes sua ferramenta de trabalho não custa quase nada, mas quanto você deixou de lucrar por ela? Isso não é insignificante. Isso não é insignificante. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu não acreditaria muito na insignificância para ele, mas a gente conseguiu. Ele é usuário de drogas muito antigo, ele é meu cliente muito antigo. Ele não tem dinheiro para nada, mas a família tem e acredita na recuperação. Filho único, né? Sabe como é. E ele furtou o supermercado, ele furtou uma peça de picanha de R$ 32 na época. Barato. Mas por que não é insignificante? Porque ele vinha cometendo diversos furtos pela cidade. Também. Não dá para isso ser insignificante porque ele queria trocar em droga. A mãe dele não estava dando dinheiro para ele, ele queria qualquer coisa para trocar em droga. Só que aí, no caso concreto, a gente conseguiu provar que isso era insignificante. Mas ele ficou uns dias preso. E a mãe dele, enquanto ele não morrer, não vai ter paz. Infelizmente. Ele é um menino novo e, graças a Deus, está preso. Se ele sair, ela está lascada. Começa tudo de novo. E assim, a insignificância, então, depende. Beleza? Só que percebam que, para ser insignificante, pessoal, eu preciso da ausência de periculosidade, tá? Furtar. Nada. Nem violência, nem grave ameaça. Ai, que absurdo, né? Eu acho isso um absurdo. Olha, eu acho que é um erro no todo do judiciário inteiro, sabia? Tem gente que fica anos preso injustamente, que nem no local do crime não estava. Eu acho que é um erro como um todo. Eu acho um absurdo. Assim, eu não posso aplicar o princípio da insignificância para o reincidente em regra, tá? Então, de repente, ela já tinha aí uma passagem por furto. Nossa, inclusive eu usaria como furto famélico, usou para comer, pegou para comer. Nossa, que absurdo. Mas foi furto, né? Não foi roubo, não. Furto, né? Eu acho um absurdo. Isso é um erro tremendo do judiciário. Do que quem mata. Reduzida a periculosidade. Beleza? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma lesão pequena ou quase nenhuma. Eu não posso ter ofensividade, tá? Não posso ter violência, grave ameaça. Tranquilo? E aí a pergunta lá diz, é possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes de peculato ou nos crimes contra a administração pública? Eu deixei lá no final para vocês o HC 107370, que admitiu excepcionalmente o princípio da insignificância aí nos crimes contra a administração pública, tá? Isso aqui é muito difícil de responder em prova. Se isso cair na prova para vocês, princípio da insignificância, e cai, despenca, você vai responder que, em regra, não admite princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, tá?
Então, se você, funcionário público, furtou uma caneta da repartição pública, isso é crime e isso nunca vai ser insignificante, tá bom? Se você furtou qualquer coisa da administração pública, uma folha de papel, café, qualquer coisa que você tenha furtado da administração pública, furto, que é peculato, na qualidade de funcionário público, não aplica o princípio da insignificância, tá? Excepcionalmente, o STF admitiu o princípio da insignificância aí nos crimes contra a administração pública, só que você só vai assinalar na sua prova que pode, princípio da insignificância, incidir na administração pública se vier expressamente numa questão tratando da excepcionalidade. Se tratar assim, se a sua questão vier assim, excepcionalmente admite-se a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Perfeito. Excepcionalmente sim, porque tem esse julgado. Do contrário, você vai marcar sempre que não. Sim, seria o caso do descaminho. Que topograficamente está nos crimes contra a administração pública, mas eles entendem que sim, no caso do descaminho, eu posso aplicar. E aconteceu depois em um outro caso, que eu não sei agora se chegou ao final, que foi um PRF que furtou, salvo engano, cones. Os conezinhos, sabe? E aí estavam discutindo. Se eu te contar várias coisas sobre alguns cargos, você vai cair para trás. Mas sim, que furtou os cones, e aí estavam discutindo, e a princípio, em primeira instância, ele tinha ganhado a aplicação do princípio da insignificância, porque, salvo engano, eram 3 ou 4 cones. Eu não sei, deve ser desses cones bons, porque ninguém vai pegar cone. Sério, é caro assim? Eu queria comprar um para o meu cachorro fazer xixi desses grandes, mas já desisti. Nossa. Ai, meu cachorro precisa de um cone. Ele mija em tudo. É o segundo? Então tá bom, maravilha. E aí eu não sei. É porque apareceu aqui dentro que tocou, desculpa. E aí eu não sei como que findou, porque eles iam recorrer. A intenção era condená-lo pelo crime de peculato mesmo, pelo furto dos cones. Mas esse julgado desse HC é o crime de descaminho mesmo, tá? Beleza? Então você só vai levar para a sua prova que eu vou aplicar o princípio da insignificância em casos muito extremos, tá? Só se a sua prova falar para você excepcionalmente. Do contrário, não. Tá? E quando eu falo aqui em ínfima lesão, já que o colega falou do crime de descaminho, quando eu falo em ínfima lesão e que eu aplico o princípio da insignificância para crimes de descaminho, você vai levar o patamar de até R$20 mil. Tá? R$20 mil é o que está em jogo. Burlou imposto aí até R$20 mil, eu posso aplicar aí princípio da insignificância. R$20 mil é insignificante para vocês? Não, né? Mas para a administração pública é. Para ela é muito mais custoso te cobrar um imposto que vai até 20 mil do que te perdoar por isso uma única vez, tá? Não vale reincidência. Se vai decidir a insignificância, sempre o juiz, tá? O policial vai aprender e vai encaminhar, vai mandar para o delegado, etc. Mas para aplicar a insignificância é sempre o juiz. Nem o delegado aplica o princípio da insignificância via de regra, tá? Se você estiver estudando para um cargo e você falar, professora, eu vou fazer concurso para delegado, eu ia falar, sustenta que o delegado aplica o princípio da insignificância. Você vai fazer concurso para outra coisa que não é para delegado, qualquer outra área. Só o juiz que aplica o princípio da insignificância. Essa é a corrente majoritária. Agora, para quem vai fazer concurso de delegado, eu ia falar uma outra corrente que daí o delegado pode. Beleza? Só o juiz. Quando você fala em princípio da insignificância para a administração pública no crime de descaminho, que é burlar o imposto, R$20 mil é insignificante, tá? Até R$20 mil é insignificante. Muito cuidado, por quê? A gente teve uma alteração de entendimento. Antes, dependia do caso concreto a ser analisado, porque o STF e o STJ, eles tinham divergência de valores. Enquanto para o STF era até R$20 mil, para o STJ era até R$10 mil. Hoje não existe mais essa divergência, tá? Hoje, que eu digo, é bem recente mesmo. Agora é tudo R$20 mil. Falou que é descaminho até R$20 mil, princípio da insignificância, não se fala mais em crime. Uma única vez, tá? Para aplicar o princípio da insignificância, que é só o juiz que aplica, não admite reincidência, via de regra.
Não admite pré-reincidente, via de regra. Salvo se as condições aí do caso concreto levarem a uma justificativa que eu possa aplicar um princípio da insignificância. Ou usar como forma de atenuante de pena, se for o caso. Hoje é tudo R$20 mil. Salvo engano, tem questão sobre isso. Dúvidas? Bora lá. Sujeito, então, passivo do crime de peculato. E a gente conversou bastante sobre o sujeito passivo. Tem aí na tela de vocês falando que o sujeito passivo imediato é sempre o Estado. Está aí na tela de vocês falando que o particular, que a administração pública, qualquer que seja ela, também, pessoa jurídica, também pode ser sujeito aí do crime, né, de peculato ou qualquer crime contra a administração pública. E se o sujeito passivo junto com o Estado for também um particular, eu vou chamar esse peculato, então, de malversação. Beleza? A gente conversou sobre tudo isso. Quando se consuma, e aí é legal, tá? A consumação a gente precisa conversar. Você sabe se nosso sino demora para tocar? E que horas são? Caraca! Rapidex, né? Não dá para mandar um oi assim para atrasar 10 minutos? Tem jeito? Então, tá bom. Vamos lá. Eu falo aqui, ou trago aqui para vocês uma coisa chamada de crime material e de crime formal, tá? Eu preciso que vocês entendam o que é um crime material e o que é um crime formal para que vocês consigam compreender todos os crimes que vocês vão estudar em relação à classificação. Eu tenho crimes chamados de materiais. E como vocês estão fazendo prova para a Cefaz, quando a gente fala em crimes da ordem tributária, eles gostam muito de classificar em materiais ou formais, tá? E formais. O que é um crime material e o que é um crime formal? Nos crimes materiais, o tipo prevê a conduta e também prevê o resultado. O tipo. O tipo que eu falo é o artigo, tá? O tipo, o artigo. O artigo prevê a conduta e também prevê o resultado. E esse resultado tem que acontecer. Esse resultado é indispensável. O tipo prevê a conduta e prevê o resultado, e o resultado tem que acontecer. O resultado, então, ele é indispensável. Quando eu falo em tipos chamados de formais, eu falo que o tipo ou o artigo, o tipo penal ou o artigo, prevê a conduta e também prevê o resultado. Só que esse resultado não precisa acontecer. O resultado é dispensado. Se ele acontecer, eu vou ter uma coisa chamada de exaurimento do crime. Essa é a diferença de ambos que vocês precisam saber, porque a sua prova coloca assim: crime X é um tipo de crime material que prevê uma conduta X, Y e Z. Tem que saber se ele é material ou formal. Você precisa saber se eu preciso do resultado ou se eu dispenso o resultado. E aí eu tenho como exemplo ali na tela o peculato à apropriação. Para se dar o peculato à apropriação, só para fins de exemplo, e já a gente conversa sobre todos eles, para que se dê o peculato à apropriação, eu tenho realmente que me apropriar do bem?
Ou basta eu pegá-lo? Do peculato à apropriação. Preciso me apropriar desse bem? Preciso. Então, o tipo prevê uma conduta e também prevê um resultado. Se eu pego, mas não me aproprio, eu tenho o tipo peculato à apropriação? Não. Logo, esse tipo precisa, o resultado é indispensável. Beleza? Se eu falo para vocês que o crime é exigir vantagem indevida, aí eu digo lá para o colega, eu quero essa X vantagem indevida aqui. Ele nem me paga, nem nada. A polícia bate, pode me levar presa? Pode. Sabe por quê? O tipo diz exigir. Beleza? Tem resultado? Tem o pagamento, mas eu preciso do pagamento? Não, a conduta é exigir. Exigiu, acabou, indiferentemente do resultado. Mesmo que eu não tenha recebido nenhum real, a conduta é exigir. Exigir, o crime está perfeito, está consumado. Logo, o tipo exigir é do tipo formal. O tipo prevê uma conduta, prevê um resultado, só que esse resultado é totalmente dispensável. Beleza? Para ficar bem fácil para vocês entenderem. Como? O exaurimento, o cara pagou. Ele precisava pagar? Não, mas ele pagou. Pronto. O resultado é mero exaurimento do crime. Agora o crime ficou perfeito mesmo, porque além de eu exigir, ele ainda me pagou. Agora que ficou massa, ficou perfeito. Exaurimento. Poderia ser, poderia ser. Posso levar em consideração no momento da dosimetria, do cálculo da pena, que eu também recebi um pagamento. Quer dizer, a pena vai ficar um pouquinho mais grave. Atenuante não dava, mas poderia não ter a causa de aumento. Poderia não ter, só isso. Mero exaurimento. O crime já ficou perfeito. E um exemplo bem legal para vocês verem um crime material, um crime formal, está, por exemplo, no 121, no matar alguém. O tipo prevê a conduta e prevê um resultado, não prevê? Matar alguém. Se eu mato alguém, tem conduta e tem resultado? Sim, minha conduta, por exemplo, de praticar o crime e o resultado de matar alguém. Se eu estou falando em extorsão, eu ligo para você, estou lá no presídio sem fazer absolutamente nada, pego o meu telefone celular, que é normal, e ligo para você. Falo que eu estou com o seu filho sequestrado, etc. E conto uma história e quero que você, exijo que você me pague algo. Você nem cai nessa balela, liga para a polícia. A polícia pode me prender? Não precisa do resultado. Mas e se eu já paguei, já fui besta, já caí no golpe e já paguei? Tem crime igual? Tem crime igual, só que o pagamento é mero exaurimento do crime. E é assim que a gente vai colocar dentro do peculato. No peculato do tipo apropriação, ele é classificado como material. Por quê? Porque eu preciso efetivamente me apropriar do bem. Eu preciso desse resultado, apropriação, para que eu tenha, então, esse tipo de peculato, tá? Quando eu falo em peculato desvio, é um peculato aí, é um crime do tipo formal. Basta a alteração do destino original. Basta que eu desvie. Importa para quem eu desvio? Importa qual é o destino final que eu vou fazer? Não, o peculato desvio basta que eu desvie o bem. Logo, ele é um crime formal. O resultado é indiferente, tá ok? Peculato furto é a subtração do bem pelo funcionário público ou pelo terceiro. Quando eu falo em peculato furto, onde eu subtraio, eu realmente me aproximo aí, eu preciso que vocês anotem a teoria da Amócio, tá? Amócio. Escreve Amótio, mas se lê Amócio. Essa é a teoria adotada. Basta a mera inversão da posse. Eu não preciso que essa posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta a mera inversão da posse. Já está completo. Por exemplo, quero furtar o celular ali, o iPhone da colega. Maravilha. Peguei o celular dela, saí correndo, ela começou a gritar, já tinha polícia, a viatura já bateu e já prendeu. O crime é de furto? Mas foi muito rápido, foi 2 segundos. Não deu nem tempo de eu respirar, nem de olhar para ver que era um iPhone. Mera inversão da posse. Perfeito, a teoria aplicada é a teoria da Amócio, tá? Essa teoria aqui, escreve Amótio, se lê Amócio. E isso também acontece no peculato. O furto está para nós particulares, como o peculato está para o funcionário público. Idêntico, igualzinho. Tanto é que se você tirar o funcionário público, ele se transforma num furto qualquer. Então, a teoria aplicada é da Amócio, basta a mera inversão da posse, mesmo que essa posse não seja, ou mesmo que ela seja por um breve espaço de tempo, e mesmo que essa posse não seja desvigiada, tá? Mesmo que haja uma perseguição ou qualquer outra coisa. Peguei seu bem, estou com ele, consumou. Tranquilo? Isso é a teoria da Amócio.
Então, na verdade, não. Esse peculato furto é só uma classificação de um tipo de peculato em que eu furto o bem. Eu pego na qualidade de funcionário público. Aham, tá dentro, inserido. Só que acontece, mas eu peguei tão rapidinho, porque quando eu peguei e coloquei no bolso, por exemplo, um telefone apreendido, que eu coloquei no bolso a chave de um carro que eu ia furtar lá do Detran, que eu coloquei no bolso, eu percebi que tinha muita gente que eu não ia conseguir sair com esse bem. O que eu faço? Boto ele ali na mesa de novo. Mas as câmeras pegaram tudo, já estavam me acompanhando, me monitorando. O crime está perfeito? Sim, o crime está perfeito. Eu já tinha feito a inversão da posse. Inclusive, eu estava sendo monitorada. Inverteu a posse, mesmo que seja por um breve e curto espaço de tempo, o crime está perfeito. Teoria da Amócio. Tá? O nome é teoria da Amócio. Basta a mera inversão. Aí a colega falou, mas depois eu me arrependi, eu quero devolver. Beleza, o crime está consumado. Vamos aplicar aí, então, as benesses do arrependimento. Mas consumado ele está porque eu aplico a teoria da Amócio. Beleza? Não, não tem não. Sabe por quê? Essa corrente é legal, ela foi sustentada bastante, mas ela não teve força. Mesmo que eu tenha um monitoramento, que eu tenha as câmeras de segurança, e mesmo que eu já esteja ali no encalço do indivíduo, isso não torna o crime impossível, disse o STF. Ele decidiu, assim, uma decisão fantástica, que mesmo com monitoramento, com câmeras e tudo mais, que tenha segurança em alguma loja, por exemplo, no caso de furto, não torna aí o crime impossível. Na verdade, pode acontecer até uma falha. E a pessoa conseguir sair. Não é totalmente impossível. Ela é relativamente impossível. É difícil, mas não é impossível que ela saia com o bem, mesmo que ela esteja sendo monitorada. Como já aconteceu, né, no mercado, o cara estava sendo monitorado, furtando os objetos, os seguranças estavam todos a postos e alerta, ele passou pela tangente e foi embora. Viu como não é impossível? Aí o STF falou, viu? Isso não é impossível, porque ele foi. Se fosse impossível, ele não tinha ido. E foi no supermercado também. Ele passou e foi embora. Então não é crime impossível. Essa é uma decisão, e ela não é mais tão recente, ela deve ter pelo menos 2 anos. De que mesmo que tenha monitoramento, isso não torna o crime impossível. Eu trouxe no final do material alguns entendimentos relativos aos crimes, talvez esteja lá. Não sei se está, porque está bem ligado ao furto, essas câmeras, mas depois eu verifico e coloco no outro. Sim, todo furto da inversão da posse. Todo furto é teoria de Amós, perfeito. Qualquer furto é essa teoria. Para qualquer furto que você for falar. Você está falando em furto normal, em furto de funcionário público, em peculato, teoria da Amócio que é aplicada. É isso mesmo. Beleza? E aí tem lá, para o STF, é dispensável o lucro do agente para ver a consumação do peculato doloso em qualquer das suas modalidades, tá? Dispensa aí a característica do lucro, beleza? Não interessa o que ele vai fazer com o bem. Inverteu a posse, tanto faz se ele vai lucrar com isso ou não, tá? Tanto faz se aquele bem, aquele valor tem um proveito grande ou pequeno, isso não faz diferença para mim, tá? Isso é mero exaurimento do crime, não faz diferença nenhuma para a consumação do tipo. Tranquilo? Reparação do dano aí no peculato doloso. Cuidado com a reparação do dano quando a gente fala em peculato. Deixa eu apagar. Eu reparei o dano após o crime ser consumado. Isso muda a minha situação, muda a minha vida? Pode até abrandar a minha pena, mas o crime já consumou, né? Então não muda em nada. Então eu reparar não extingue a minha punibilidade. Cuidado que quando eu falo em crimes tributários, alguns deles, se eu ir lá e pagar o imposto, extingue a punibilidade, tá? Muito cuidado com isso. Aqui não. Aqui eu fazer o pagamento, eu devolver integralmente o bem, não muda a configuração do peculato. Oh, por que fez uma coisa dessa? Por quê? Tá precisando? Acontece. Sim, acontece mais do que vocês imaginam, bem mais. Acontece em cargos muito altos, muito bons. Não tem jeito. No administrativo, provavelmente ele tinha costa quente, porque é caso de demissão também. Só suspensão, né, que também é muito grave. Mas ele conhecia alguém grande, pode ter certeza, no setor administrativo. Bora lá. A colega já até levantou essa hipótese aí. Posso aplicar o Instituto do Arrependimento Posterior? Pode ser uma atenuante genérica ou pode ser uma atenuante inominada, tá? Quando eu me arrependo
ou quando eu devolvo ou ressarço integralmente o valor, tá? Intervalo? Isso na esfera penal, beleza? A gente vai sair para o intervalo, no retorno damos continuidade.